Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Bem-vindos aqui a mais um Política na Veia. Nós estamos aqui no intervalo discutindo como é que seria essa guerra da secessão e como é que vai ser para conseguir, por exemplo, quem quiser mudar para o Nordeste. Cláudio Couto e Nassif, bem-vindo a todo mundo. Este que é o programa Política na Veia, é um programa, uma parceria da Carta Capital, da TV GGN, do Fora da Política Não Há Salvação. Nos acompanhe em todos esses canais, se inscreva, contribua, ajude como puder, mas começando aqui já por esse tema, Nassif. Olha, aqui em casa nós já fizemos um pacto faz tempo aí. Se tiver divisão, a gente muda para o Nordeste. É isso. Agora, Poços de Caldas não vai ser uma cidade-estado, não, separada, não. Vai ser parte do Sudeste. É parte. Poços de Caldas era bolsonarista, né? É coisa terrível, terrível. Mas o Nordeste, quando a gente fala em nacionalidade, em conceito de nação e tudo, cá para nós, é Nordeste. Não é por aqui. Por aqui você tem uma internacionalização de costumes, de hábitos, de valores. E o interior... De linguagem. Né? E o interior, que era um pouquinho mais... eu lembro quando veio aquela abertura dos anos 90, era no interior que você via o hino nacional, bandeira, tudo, mas o interior ficou todo bolsonarista, né? Aquele conservadorismo. E o Nordeste, não. O Nordeste, cada vez que eu estou desanimado, eu cato a patroa, a gente vai para Recife, daí eu dou uma circulada lá, tem uns amigos que fazem saraus lá pra gente, tem que fazer 3 saraus lá para poder juntar todos os músicos. Então, eu acho que o Brasil, o conceito de nação, de unificação e tudo aí, não é à toa que defenderam aqui a América Latina contra a invasão holandesa, contra a invasão inglesa. Então, já decidimos, a gente vai para Recife, né, patroa? Você sabe que Valadares está ali naquele limite. Eu fico na dúvida, por exemplo, se Valadares será excluída, porque, embora o Zema tenha feito, para quem não está acompanhando, a gente está falando justamente da entrevista que o governador Romeu Zema deu ao Estado de São Paulo, propondo essa frente sudestina contra o Nordeste, os coitados do Sudeste, que são desvalorizados, que não tem poder político, que não tem poder econômico, subjugados pelos nordestinos e pelo Norte. Então, propôs essa frente. Eu queria lembrar que 209 cidades de Minas Gerais, por exemplo, estão na Sudene, e Valadares está ali na fronteira, então eu fico na dúvida se eu estou de qual parte eu faço. Eu também iria para o Nordeste facilmente. No meu caso, é só andar 20 quilômetros. Dá praticamente para ir a nado. É isso. Agora você vê um estado que já foi comandava a política, que foi o estado agregador, o estado que tinha os melhores quadros, não só do PSD, mas da UDN. Dá um sujeito que nem esse Zema aí, é uma humilhação, viu? Eu, como mineiro, eu me sinto profundamente humilhado aí. Ele é uma zebra completa. E zebra, quem foi do Globo que falou? Onde já se viu o Flávio Dino dizer que é inimigo da... Gente, a unificação brasileira é o maior feito de um país que errou em tudo. Lá foi o maior feito da construção de uma nação, e o cara do Globo, só porque falou isso aí. Deus. Não, o cara aliás, a mídia, né? Vamos pegar esse ponto. Depois eu queria ouvir o Cláudio Couto, mas queria comentar esse ponto. Primeiro, o Estadão fez um favor. Deu uma editada favorável ao Zema na primeira versão que saiu na íntegra, e depois o Estadão deu aquela ajudada para ver se amenizava a fala. Então, quer dizer, o Estadão mexeu na declaração do Zema. Mas no corpo da entrevista ou no título? Não, no título. No título. A primeira versão... Pegaram a zebra gaúcha lá para tentar... A zebra gaúcha teve que sair desmentindo aí, dizendo que não tinha elogiado nada. E o Globo faz essa, porque, na verdade, a frase do Flávio Dino foi descontextualizada. Ele fez uma citação ao Ulisses Guimarães. Exatamente. Quer dizer, quem é contra a Constituição é contra a pátria. E é isso. A Constituição, inclusive, definiu essa relação das federações brasileiras e o fato do Brasil ser o que é. Agora, Cláudio Couto, queria te ouvir, quer dizer, também o Nassif, mas a cada momento que passa nessa tentativa de você criar uma oposição, a sensação que eu tenho é que o Lula só fica rindo, né? O Lula joga parado
Lula joga parado e ganha jogando parado, não é isso? É o que está acontecendo, né? Tem tanta burrice, né, do lado adversário, né? Essa do Zema foi uma, né? Acho que o equino é outro, não é a zebra, né? É outro animal, né? Que, aliás, outro dia foi lembrado pelo Bolsonaro, né? Embora o próprio Lula fez questão de salvar a vida do jumento aí, né? Porque, afinal de contas, o jumento não merecia tal comparação como foi feito lá atrás. Mas, além dessa derrapada do Zema, a gente viu, só para mencionar aqui um outro caso, que chega a ser engraçado até, né? Que veio ontem à tona, que é essa história dos e-mails que os ajudantes de ordem do Bolsonaro, todos ali formados pelas escolas militares, aquelas que deveriam formar gente esperta, gente bem competente, que eles, né, tiveram o cuidado ali de deletar os e-mails que trocavam, só esqueceram de esvaziar a lixeira. É vamos dizer, um procedimento trivial, né, de qualquer um que mexe com o computador. Pelo menos a partir daí a gente sabe que não são hackers, né, não oferecem risco desse ponto de vista, porque mal sabem esvaziar a lixeira do computador. Né? Agora, é isso, né? É tanta atrapalhada do lado adversário que vai facilitando a vida do governo. Mas a gente não deve deixar de observar, para além da atrapalhada, o que está alimentando essa lógica. O Zema, pela segunda vez, aliás, pela segunda vez este ano, ele cometeu um sincericídio demonstrando seu preconceito regional. Né? Já tinha falado lá atrás da parte do Brasil que, segundo ele, a parte que trabalha e a parte que vive de auxílio. Falou disso há um tempo atrás. E agora voltou com essa conversa. E voltou com essa conversa dizendo isso, né? As vaquinhas que produzem, as vaquinhas que não produzem. Assim que ele denominou a população brasileira e as diferentes regiões. O que dizer de alguém assim? Né? Que expressou aquilo que pensa. Né? Assim como aqui em São Paulo, depois a gente vai falar disso, não quero adiantar coisas, mas quando o Tarcísio disse que estava muito satisfeito com a operação no Guarujá, ele estava sendo sincero. Ele realmente estava muito satisfeito com a operação no Guarujá, que é o que a gente poderia esperar de um bolsonarista. E os bolsonaristas do Partido Novo, né, aqueles que, em vez de comer de boca aberta e com a mão e derrubar a farofa no chão, eles comem com talheres, mas ainda assim têm a mesma dieta, né, mostram a que vieram quando dão declarações dessa natureza. Inclusive, o Partido Novo que vem em socorro do Zé, né, que apoiou o posicionamento dele. Então, eu acho que, na realidade, o que a gente está vendo é uma parcela aí da classe política brasileira revelando todo o seu reacionarismo combinado com a sua estupidez. É uma mistura de ser reacionário com ser burro. Né? E aí, está nisso. Não tem a interpretação não dá para escapar disso. Não tem outra interpretação. São estúpidos. Né? Eu até aliviaria um pouco. Eu acho que o Eduardo Leite, esse sim, acho que se expressou muito mal, porque quando ele vem a público, ele tenta defender o consórcio e tentar colocar o consórcio fora disso. Mas do jeito que ele falou, dá a impressão que ele está defendendo a posição do Zema. Aí teve que vir uma segunda vez. Mas acho que é um pouco injusto dizer que ele defendeu a posição do Zema naqueles mesmos termos. Acho que o que ele quis mais foi salvar uma coisa que eu até acho positiva mesmo, que é esse consórcio de cooperação regional, que já tem na Amazônia, né, os estados amazônicos, tem no Nordeste. Não há por que você não ter. O consorciamento é uma forma muito interessante de cooperação horizontal entre governos. A gente vê isso no nível municipal. Agora, o Zema, o que ele tentou fazer foi partidarizar esse consórcio no sentido de ser parte de uma facção de extrema-direita para servir aos seus propósitos eleitorais. E aí porque joga tudo por terra, né? Porque embora o consórcio do Nordeste tenha no fundo virado, ter sido transformado numa frente de oposição ao Bolsonaro, mas pela dinâmica da política naquele momento, ele não nasceu com esse propósito. Ele nasceu para ser uma associação, inclusive para você baratear compras, é óbvio. Se você tem um estado, vários Estados Unidos, que vão comprar uma quantidade X de, sei lá, insumos hospitalares, por exemplo, fica muito mais barato você fazer uma licitação que contemple vários estados do que cada um estado fazer uma licitação. E parecia isso. Agora, qual é o princípio que junta o consórcio sul-sudeste? Eu não sei qual é. Porque no Nordeste tem uma clara objetivo técnico. Você pega o consórcio, cá para nós, a gente tem, para mim, o setor mais inteligente, mais definitivo, mais decisivo para a história moderna do Brasil é o setor de saúde.
E eles lá atrás montaram o melhor modelo federativo, que foi a questão do SUS, onde é previsto o consórcio. Você tem o consórcio, esses hospitais, referência e tudo, eles estão dentro de uma lógica de consórcio. E o consórcio ele é fantástico, porque primeiro, ele não é rígido. Você pode ter, por exemplo, consórcio da bacia do Rio tal, para ver o uso da água, consórcio de compras. E não tem dono, porque não é o governador X ou o prefeito Y, é o Estado ou o município que representa o consórcio. Né? Agora, você coloca algo que é de uma engenhosidade, e foi em Minas que começaram os consórcios de saúde, tudo. Agora você pega um negócio engenhoso como esse, coloca nas mãos de uma zebra, que nem o Zema aí, e cá para nós, o Eduardo, o Couto lembrou bem, o Eduardo lá do Sul, lá foi o Estadão que tentou dar uma guaribada lá para tentar salvar o seu entrevistado lá, Zema, né? Mas E aí acreditaram na conta do Eduardo Leite. Que nessa aí eu acho que é sacanagem com o cara. Ele não saiu defendendo o Zema, ele saiu defendendo o consórcio. Eu acho que é diferente. Aí vamos ser justos com o cidadão. Né? Ele pode ter outras posições que a gente critica, mas nessa aí ele é inocente. É isso. Essa busca é insana. É sempre a história. Não, eles vão achar alguém que é mais racional que o Bolsonaro. Então, Exato. à espera. Estou sentado aqui também, esperando tanto a guerra de secessão quanto o bolsonarista racional. Porque tudo até agora, Tarcísio, Zema, tudo. Agora, ele fez uma pergunta, falou da vaquinha que produz, a vaquinha que não produz. Você acha que, por exemplo, aquele gado que ficava ali na porta do Palácio da Alvorada, produzia ou não produzia? Era certamente improdutivo, mas ali eu acho que já era caso de sacrifício. O Clésio Campos aqui, é irracional. Onde esses fascistas desejam chegar? O bolsonazismo coloca toda a sociedade brasileira em perigo. O Mulu Luciano, idiota ignorante, vergonha dos mineiros. O Carlos Almeida, amei essa história dos e-mails. Assim como o lavajatismo acabou com o mito do juiz inteligente, o bolsonarismo serviu ao menos para acabar com a ideia de que milicos são espertos. O Afonso Celso Leitão, Zema desconhece Minas Gerais. Minas é um queijo com 3 sabores, do Sudeste, do Centro-Oeste e do Nordeste. É verdade, Minas é essa grande junção. Sala 3, sou mineiro, tenho nojo do Gema, mas qual a diferença entre o Zema e o Anastasia? Não. Aí é injusto. Aí é injusto. Sala 3, é injusto. Ele não chegava tanto. Era de outra espécie, né? Não. Mesmo o Aécio, que é aquela coisa horrorosa lá, não tem comparação, gente. O Zema é um Neandertal aí da política mineira. Mesmo o Nilton Cardoso, que era até então o recordista de Minas, ele era muito mais atilado aí do que... Vocês lembram os primeiros... Quando começou a campanha não, quando ele eleito governador, que ele fazia aquelas memes lá com cara de bobo lá? Não tem comparação. Para mim, o Nilton Cardoso é um gênio da política perto do Zema aí. Ele tinha um estilo, um jeitão mais truculento, né? Mas era muito mais esperto, né? Sim. E acredito até que muito provavelmente menos reacionário. Posso contar um causinho rápido aqui? Conversa com o mineiro é assim, sempre tem causa. Sempre tem causa. O Gilberto Mansur fazia umas reuniões aqui, mensais, de jornalistas mineiros com o Hélio Garcia, que era uma delícia. O Hélio Garcia era um baita contador de casos. Né? Daí, quando chegou o novo governador, eu falei, Gilberto, eu não vou nisso, não. Não, mas não tem nada de político, é só para... Não, ele tem cara... Tem gente que é muito sem graça aí, de jeito nenhum. Pois ele fez um jantar no Maxud, eu tinha um programa na Gazeta, o Mansur me carregou, me arrastou até o jantar, colocou do lado dele, e ele contava aquelas histórias mais sem graça e me cutucava. E aí, conterrâneo, o que achou disso? E você tinha que rir em solidariedade, né? Olha, mas é duro, viu? Não, mas ele é no período da política mineira que tinha uma espécie de caipira autêntico. O Zema nem isso né? O Zema já é um pouco daquela figura da transformação também do interior mineiro, do país, das cidades vão se formando um pouco fora da realidade. Ele força uma situação de mineiro esperto que ele não tem.
Você tem uma coisa meio forçada. Meio... de mineiro falso aí. Agora, de qualquer forma, ele está passando a boiada lá, né? Quer dizer, enquanto ele fica fazendo esse espetáculo para o Brasil, o fato é que lá na política mineira, quer dizer, mineração consegue tudo que quiser. Sim. A CEMIG ele loteou para o Novo fazendo esse carnaval, pega escritórios de advocacia do pessoal ligado ao Novo, sai uma CPI da CEMIG lá, com todos esses angus, escritórios de advocacia do Novo conseguindo contratos enormes lá. Não, ele não tem limite, não. Viu? Sem contar as vantagens para Localiza, né? Localiza. Escandaloso. Né? Que, aliás, né, é pilotada aí por outro bolsonarista, né? Que é o Salim Matar, primo do Nassif. Não, o Salim é aquele negócio, o Bolsonaro saiu, o Salim saiu, sabe? Não, é aquele negócio, o Salim Matar também é daquele tipo que vive de subsídio e defende, obviamente, o empreendedorismo, não só isso, mas a meritocracia e o Estado mínimo, desde que não atinja o negócio dele, porque ele acaba de ganhar novamente aquela vantagem fiscal lá para o desconto da compra de carro. Né? Então, isso é Estado mínimo, é o mínimo para ele, mínimo de imposto. É isso aí. E ele tem a grande sacanagem aí que ele pode comprar carro das locadoras e pode vender sem passar pelo que passam aí as concessionárias de automóveis. Né? De pagar o imposto, né? E isso, quando o Haddad fala em benefícios aí, esse é um dos mais espúrios aí. É um dos mais espúrios que compromete toda a estrutura aí de concessionárias de marcas aí, né? Uhum. Agora, bem, de qualquer forma, o Zema é essa figura caricata, e eu acho que, por mais bom, obviamente tudo pode acontecer. Nós elegemos Bolsonaro, o próprio Zema foi uma espécie de acidente de percurso que renovado 4 anos depois. Né? Mas ele me parece uma figura caricata demais para ocupar esse vácuo. Não sei se o Tarcísio também, Cláudio Couto, caminha para esse mesmo lodo, para essa mesma lama do Zema. Olha, eu acho que o Tarcísio, enfim, acho que quem deu uma boa definição para o Tarcísio, acho que não é a definição que esgota tudo aquilo que descreve o Tarcísio. Outro dia foi o Zé Roberto Toledo, lá no podcast da Piauí, o Foro Teresina. Ele falou que o Tarcísio é uma biruta de aeroporto, né? Porque ele toma uma decisão, quando pega mal, ele recua. Né? Ele fez isso, por exemplo, na questão aí dos livros didáticos, que o seu secretário de Educação, por sinal, ele é sócio de uma empresa de informática que produz equipamento de informática, né? Ele fez questão de falar, não, vamos acabar com o livro impresso, vai ser tudo agora no meio digital. Claro, levou uma surra na opinião pública, né? Levou uma surra dos especialistas na área de educação, as pessoas começaram a apontar para o óbvio, que é o fato de que tanto escolas como estudantes não têm necessariamente acesso aos recursos necessários para fazer um bom uso desse material, né? Para poder usar um tablet, para poder ter um computador sempre acessível, e aí é claro que você tem que ter material impresso. Outros pontos, né? Às vezes aquele livro que a criança ou o adolescente leva para a escola é o único livro que tem naquela casa, ou seja, ele é uma coisa importante do ponto de vista da sua presença física, que outras pessoas vão poder acessar aquilo. Ou seja, foi uma adesão estúpida. Aí ele já veio depois a público dizer que não, veja, vai ter outra forma, mas aí não quis pegar também os livros do MEC. Né? Talvez por achar que os livros do MEC, sei lá, são comunistas ou alguma coisa desse tipo. Doutrinários, são doutrinários. Doutrinários, né? Repetindo, veja que interessante, de uma certa maneira, algo que o Maluf fez lá atrás na Prefeitura de São Paulo, quando ele criou o PAS, o Plano de Assistência à Saúde. Né? Quando o PAS tirou a cidade de São Paulo do SUS. Então, em vez de participar do SUS, em vez de ter acesso aos recursos do SUS, só voltou depois, quando o Maluf derrotado, né, deu lugar a Marta Suplicy, e aí a cidade de São Paulo volta ao SUS, aí ela volta a receber os recursos também. Ele está fazendo a mesma coisa, né? Sim. Ele está resolvendo gastar dinheiro do Estado com um sistema próprio de apostilamento, sei lá o que ele quer fazer, abrindo mão dos livros que, inclusive, vão servir de referência para a formação de estudantes Brasil afora, que depois, por exemplo, vão fazer Enem, vão ter que ter uma formação básica, vão ser avaliados com relação a ela, para ter um material próprio. E, na verdade, isso virou ali o arremedo, né? Virou a forma de dar um jeitinho nessa pataquada, que é a ideia de não aderir ao programa do livro didático,
e preferir ter um material próprio, preferencialmente ainda só digital. Então, ele vai e volta atrás. A mesma coisa lá na chacina do Guarujá, que cada vez mais saem evidências de que foi uma operação de execução sumária. Eu digo cada vez mais porque desde o começo estava claro, mas além do que vão surgindo evidências. Estava ouvindo agora há pouco uma entrevista do ouvidor da polícia de São Paulo, que já foi ameaçado, inclusive, de morte, inclusive uma ameaça que, além de tudo, tinha um conteúdo racista, né? As duas coisas apareceram ali, revelando o seguinte, que tinha imagens de câmeras de uma residência próxima ali, onde ocorreram as coisas. Os policiais entraram na residência do cidadão e apagaram o HD que tinha as imagens das câmeras. Né? Policial invadindo casa e mandando a pessoa entregar a senha do celular para apagar as imagens que tem no celular. Né? Ou seja, policial sem as suas próprias câmeras corporais supostamente sem bateria. É tanta coisa mostrando que, na realidade, foi uma operação feita para não ter transparência, para poder gerar essa execução sumária, né? Para poder gerar uma vingança em relação à população pobre. E aí, consequentemente, reinar pelo medo, e aí vem o governador primeiro e fala: estou muito satisfeito com a operação no Guarujá. Essa é a parte sincera dele. A parte não sincera é quando ele vem a público e diz: não, veja bem, a gente vai investigar, vai levantar, que no fundo é uma enrolação. Mas só vem a público fazer a segunda declaração, porque a primeira teve um efeito também muito negativo. Embora tenha talvez um efeito positivo com aquela parcela da sociedade que acha que matar as pessoas é que resolve o problema de segurança. E se fosse assim, a gente sabe, o Brasil seria o país mais seguro do mundo. A gente seria mais seguro que a Suíça ou que a Finlândia. Né? E não é. Muito pelo contrário. Aliás, os estados no Brasil onde a polícia mata mais são também os estados com maior índice de assassinatos em geral. Olha, e é esse o Tarcísio, né? O que apoia esse tipo de coisa e depois tenta desdizer o que disse. E viram outras. Já tem vindo outras. Por isso, acho que o Toledo tem razão quando diz que ele é uma biruta de aeroporto. Mas é uma biruta de aeroporto reacionária. É bom que isso fique claro. Então, e é por ali que esse espertalhão, que é secretário da Educação, pegou o Tarcísio. Esse sujeito, eu estava vendo o histórico dele, quando aquele Nalini, que foi presidente do Tribunal de Justiça, virou secretário de Educação, ele foi lá e se apresentou para o voluntariado. Ele falou: já ganhei tudo na vida, então agora quero ser voluntário de educação. Virou secretário de Educação do Dória, o maior fornecedor de equipamentos aí para o Estado, foi para o Paraná. E como que ele convence o Tarcísio? Olha, esse material do MEC é tudo subversivo. Gente, o material do MEC, do livro didático, a forma isso até quando meu livro Casos de Veja, eu conto como que o Roberto Tivita reagiu a isso. Porque antes você tinha a venda de livros escola por escola, e quem tinha estrutura de venda, Abril entrou em curso apostilado, tudo, ia lá e conseguia vender. Daí o Tasso Genro, ele montou esse esquema, o que é? Vários professores de várias linhas selecionam um conjunto grande de obras e cada faz uma publicação, entrega... Uma grande licitação, né? E o diretor escolhe. O Tasso me contou na época que o Roberto Tivita ligou para ele e falou: se você mantiver isso aí, eu vou fazer uma capa te denunciando. E o Tasso enfrentou na época. Então, o que ele vendeu para o Tarcísio, aí, esse secretário? Primeiro, essa história do livro que ia uniformizar o ensino aqui, para vender equipamento. O Tarcísio, que, conforme o Couto bem apontou, ele não tem o menor discernimento, é falta de discernimento. Como 2 e 2 são 4, isso ia dar rolo. Daí o que ele faz? Não, então vamos imprimir, ou seja, vende equipamento, ganha impressão, em cima do quê? Do discurso ideológico. Vamos uniformizar, acabar com o Paulo Freire, aquela pataquada, tudo. E quando você olha todo o fortalecimento do bolsonarismo, se vem em cima disso. Então, ele quer menos Estado. Daí vem o mercado com Paulo Guedes, que é colocado lá para fazer negócio, e a mídia, não, ele vai ser um presidente que vai se enquadrar e tudo, né? Então, usam a ideologia, os espertalhões, para fazer negócios. E pegam um sujeito tosco, nem o Tarcísio, engole tudo, né? Mas ele mostra não são as mesmas fragilidades do Bolsonaro, mas não deixa de ser o mesmo caminho. Ou seja, quem é que vai confiar no Tarcísio daqui a pouco? Se ele não tem uma ideia e se ele não tem nem firmeza para manter mesmo as ideias mais absurdas. Né? Quer dizer, onde é que vai estar hoje?
Agora é impressionante como que se constrói reputações no país, né? O sujeito que deixou as estradas aí na pior condição dos últimos 20 anos é visto como um bom gestor. Ele inaugurava até ponte em cidade lá. Pô, cara, o Rio dos Cachorrinhos em Poços está aguardando a ponte que ele vai colocar lá. Mas olha, aproveitando que eu estou com essa conjuntivite aqui num dos olhos, né? Ao Tarcísio, no governo Bolsonaro, se aplicava o ditado popular, né? De que em terra de cego, quem tem o olho é rei. Então era só ele ser menos pior do que os outros, que já estava parecendo um cara ultra competente. E o antipetismo é tão forte em São Paulo que não é que o cara é capaz de eleger o diabo, o cara é capaz de eleger um carioca. Desde que não seja do PT. O Sala 3 aqui, Nassif, fala o seguinte: o Nassif, quando visita Guaranésia, anda pelas ruas todo estrelinha, famosão, aglomera público. Vai ser candidato a prefeitura? Você vai ser candidato a prefeito? De Guaranésia? Primeiro Guaranésia e depois o mundo. Não, mas Guaranésia, falando em Guaranésia, eu sempre saio lá para visitar meu amigo farmacêutico. Meu pai foi farmacêutico de interior e eu acompanhei essa destruição das farmácias individuais aí, promovido pelas grandes redes de farmácia. Ele falou... Estou sentindo aí uma pauta de governo, hein? Você sentiu pauta de governo? Não, mas você tem um tema muito relevante que foi levantado por aquele... Como é que ele chama, gente? Que chefiou o grupo de transição aí para pequena e microempresa. Quando você vai na França lá, você tem limites para a expansão das grandes redes de farmácia. Porque a farmácia individual é uma grande empregadora, é um grande agente de saúde, né? Então, mas aqui, se você não consegue nem acabar, nem sair do arcabouço fiscal, você vai ousar estabelecer limite para crescimento de grandes redes. Hoje é rede de padaria, rede desses bares de postos, o pequeno está sendo expulso. Supermercado, né? Que já sem falar na Oxo. E agora com esse foco, inclusive, né? Depois daqueles hipermercados gigantescos que a gente tinha muito nos anos 80, 90, e as pessoas iam fazer compra do mês, acho que até também por conta da inflação, né? Que era alta, então as pessoas queriam comprar logo, caiu o salário. Mas agora a gente tem essa tendência, né, que do ponto de vista urbanístico até me parece faz muito sentido, né? Que é os pequenos mercados, né? Então, Pão de Açúcar Minuto, Carrefour Express, Oxxo, né, que está entrando aí no Brasil. E aí os pequenos mercadinhos de bairro, esses vão sendo engolidos, né? Vão sendo engolidos. Não tem muito como sobreviver. Acho que a mesma coisa que acontece na farmácia. Tem a ver um pouco também com logística, no caso dos pequenos, cidade grande, pelo menos, dos pequenos supermercados, né? A distribuição fica mais fácil, não precisa ter caminhão muito grande. Também. Mas ele faz sentido porque as pessoas começam a ter acesso a pé, né? A esse tipo de mercado. Você não precisa ter você não precisa pegar o carro para ir no hipermercado lá, parar num grande estacionamento, carregar um monte de coisa. Agora o Nassif falou, Eduardo. Diga, Nassif. Não, um outro fator de desarticulação é essa nova lei do zoneamento aí, viu? Eu tenho um amigo, o Negão Almeida, aí, um amigo que me iniciou nas rodas de samba e choro aqui de São Paulo, tá com 80 e tantos anos, morava numa vila no Ipiranga, perto da padaria, perto da farmácia, perto do hospital. Foi expulso lá porque compraram a vila para erguer um espigão. Então ele foi lá para uma outra região, lá longe de tudo, né? Então essa nova lei do zoneamento vai promover uma nova... A dona Irã Barbosa de volta aí, viu? Isso. E a oposição foi muito débil, para variar, né? Porque essa oposição na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal são sempre muito esquisitas, no caso de São Paulo, né? Incapazes de tomar uma atitude mais forte. Mas o Nassif está falando do arcabouço fiscal, a gente está vendo aí, por exemplo, essa semana, o arcabouço não vai andar novamente, o Lula quer anunciar o PAC na sexta-feira, mas se anunciar também, vai anunciar sob condições, porque enquanto você não aprovar o arcabouço fiscal, você não consegue definir o valor a ser aplicado no PAC. Aí a gente volta ao ponto do grande acordo com o Centrão, que me parece até agora, cada dia que passa vai ficando mais complicado, porque tem mais exigências. Agora se fala em mudar, em cortar os mandatos nas agências para encaixar higiene do Centrão. Não parece haver cargo suficiente para tanta demanda, né?
Eu acho que não. Né? Até porque a demanda é infinita no limite. Né? Quanto mais você der, mais o Centrão vai querer. Agora, tem que ser uma coisa gerida. Não tem muito para onde escapar. Acho que até o Lula está esticando um pouco esse processo, não querendo fazer esse processo muito rápido, justamente para ir gerindo essa situação, né? Para não liberar tudo de uma vez e daqui a pouco já vem outra demanda. É uma forma de conter um pouco essa ânsia. Mas é uma não escolha na prática, né? Até, enfim, mas vai pegar o cara que era aliado do Eduardo Cunha, né? É o que tem para hoje, porque essa é a composição do Congresso, né? É esse Congresso que saiu das urnas em 2022, né? E o governo precisando de maioria, ele vai ter que compor do jeito que der, e aí tentar minimamente manter a sua plataforma com esse tipo de restrição, porque também é o seguinte, não adianta ele falar, não, permanecerei firme aqui, manterei minha plataforma, não vou abrir espaço para o Centrão. E aí começa a sofrer uma derrota depois da outra no Congresso. Ou seja, fica sem nada. Na verdade, essa é uma tentativa de, pelo menos, né, reduzir danos, né, de conseguir encaminhar a parte da agenda que, digamos, não sofre um veto claro desses setores, e aí uma das maneiras de fazer isso é o que sempre se fez, é incorporar esses setores ao governo na medida do possível. Agora é um país complicadíssimo, né? Porque quando você fala em fim do Bolsonaro, derrota do bolsonarismo, em reconstrução de país, na verdade você recebe um país que é muito pior do que estava em 2003, né? Ou seja, o que o conservadorismo aí, o que o bolsonarismo conseguiu aí colocando o Roberto Campos Neto, e quando você vê essa parceria com a mídia, essa história do Brasil civilizado versus Brasil selvagem vai para o vinagre. O Estadão, depois que foi revelado aí que o Roberto Campos Neto fazia os estudos estatísticos para a campanha do Bolsonaro, depois de revelado que o Banco Central publicou estudos defendendo aí a imunização de rebanho e tudo, é visto como um cara técnico, é um técnico. Embora não conheça nada de política monetária, não conheça, ele só faça jogo ideológico, né? Então, digamos, isso é uma outra coisa também. Tudo que vai contra o mainstream é visto como ideológico. Que nem fizeram com o Márcio Postman. Uhum. E o que vai a favor do mainstream é técnico. Então você vê e quando não é técnico, a gente alivia, né? É isso. Quando não é técnico, se alivia. Aí se alivia para o Zema, mas aí, em relação ao Márcio Postman, é só paulada. Não dá nenhuma chance ao Márcio Postman. Mas agora vai ser interessante esse negócio do Márcio Postman lá, porque quando você pega a grande discussão econômica que tem, isso desde os anos 90 que eu estou nessa guerra aí, se dá em torno de indicadores. Então, o mercado monopoliza os indicadores que a mídia divulga. Os indicadores são só o quê? Superávit fiscal, taxa de juros longa, e os impactos da economia real. O Delfim ele tinha uma expressão lá, você tem que ver a prova do pudim. Você quer saber se o pudim é bom ou ruim? Tem que provar o pudim. Qual que é a prova do pudim para a política econômica? Os dados da economia real. Então, eu lembro uma vez um estudo do IPEA, já mencionei isso, que analisou o impacto do aumento do salário mínimo nas famílias. 55% das famílias com aposentado e pensionista, eles eram alunos de família. Imagina se você estende essa pesquisa no PNAD para tentar ver implicações, já que o pessoal não pensa na população, pensa em números, gastos, nos ganhos em saúde, já que é família alimentada, ganhos em educação, já que as crianças podem ir mais tarde para o mercado de trabalho, ganhos na segurança, já que elas não ficam alvos fáceis do crime organizado. Então, e você não tem esses dados. Os economistas brasileiros, as chamadas externalidades positivas, quando você fala aí dos dados do BNDES, o BNDES tem que devolver o dinheiro porque é subsídio. Porque a diferença entre a Selic, que não é uma taxa normal, e a do BNDES, que é uma taxa normal, competitiva internacionalmente. Mas se você coloca nessa pesquisa as empresas que são criadas com financiamento, os impostos que elas pagam, os impostos sobre a folha de salário, a cadeia produtiva, daí você legitima o BNDES à luz da lógica do mercado. Por isso que ele instaurou esse pânico aí em cima do Márcio Postman aí, acusando ele de manipular. Não, eles estão antecipadamente já querendo desacreditar.
estudos estatísticos aí que vão mostrar ao mundo real a prova do pudim dessas políticas ultraliberais, né? Aliás, teve uma entrevista interessante essa semana do Igor Rocha, que é o economista-chefe lá da Fiesp, essa entrevista com o Metrópolis. Ele levanta um ponto interessante. Ele diz: se a indústria tivesse um plano safra, a gente ia ser pop também, ia ser tech. É basicamente isso. Se você pega o índice de crescimento da área plantada no Brasil e compara com o crescimento da produtividade no campo, vou dizer que todo esse dinheiro que foi despejado no agro, eu não sou contra, eu sou a favor de políticas desse tipo aqui, quero deixar claro. Hein? Acho que o plano safra é um negócio importante, quanto a existir, você precisa ter certos controles. Mas se você compara área plantada com produtividade, você vai ver que você jogou um caminhão de dinheiro e o resultado, do ponto de vista de avanço tecnológico e de avanço de produtividade, foi medíocre. Ou seja, nessas últimas décadas. Eu participei muitos anos atrás de um congresso de biocombustível lá no Mato Grosso. E lá a conclusão geral lá é o seguinte: a média propriedade, inclusive soja e tudo, é muito mais produtiva que a grande propriedade. Por que a grande propriedade domina? Porque tem acesso a muito mais crédito, além de um fenômeno que nunca foi estudado, que foi a influência do jogo do bicho aí no financiamento, na lavagem de dinheiro aí no agronegócio de Mato Grosso. Aquele comendador, como é que ele chama? Comendador, que era o rei do jogo do bicho lá no Mato Grosso. O arcanjo que cortava. Arcanjo! O que usava serra elétrica para cortar os inimigos, era isso? E o Debrando Pascoal, vocês estão falando? Eu fui dar uma palestra para uma empresa de fertilizantes. Até foi no Chile a palestra, porque São Paulo, com o aquecimento da economia, não tinha nem lugar para dar palestra. E na saída, teve o almoço lá, me colocaram numa mesa em que estava lá, inclusive, um primo do Blairo Maggi, que produzia mais que o Blairo Maggi. E daí eu lembrei uma história do comendador Arcanjo, que eu fui uma vez em Bonito, estava o ex-superintendente do Banco do Brasil. Quando chegou lá, ele catou o senador Arcanjo e falou: olha, o senhor está devendo tal coisa. Ele falou: se você me cobrar de novo, eu te mato. Pô, que sujeito direto, né? E ele só conseguiu acalmar o comendador quando o governador entrou na parada. E eu contei essa história lá, e de repente eu vi um cara com ar compungido e o resto tudo com ar gozador. O cara com ar compungido era o primo do Blairo Maggi, que era o maior produtor. E daí eu me toquei, tinha relação direta lá do comendador com os grandes plantadores de soja. Né? Isso é um fenômeno que tem que analisar. Né? Porque você pega os frigoríficos, quando vem o plano real e arrebenta com aquelas taxas de juros malucas, foi só a economia cinza, que nem os Estados Unidos, quando a máfia vai para Las Vegas, só a economia cinza que cresceu. Então, quem que cresce nesse período? As companhias de aviação, que vêm da área de ônibus urbano, os frigoríficos, que viram potências fantásticas aí, e a indústria farmacêutica de Goiás, onde tem dinheiro de Carlinhos Cachoeira, de Comendador Arcanjo, e a indústria do agronegócio. Só os setores dessa economia cinza aí que vem. Que tem um fenômeno interessante ali, se parasse de matar os adversários com a serra elétrica. Com serra elétrica. Não, que era a prática, eu lembrei aqui do Debrando Pascoal no Acre, né? Isso. Que era o sujeito que também encerrava os inimigos. Né? E, aliás, Mas diga. Aliás, amanhã, hoje, vai ser o julgamento do pai do Vladimir Aras, aquele fiscal que em 2000 e pouco foi morto. Acho que não sei se é o Unai. E só agora chegaram nos mandantes do crime. Não é o Unai, não. É a terra do João Gilberto, lá na Bahia, lá e só agora que chegaram nos mandantes, mas vão ser julgados no júri popular numa cidade onde eles têm ampla influência aí, né? E foi essa morte dele, do Debrando Pascoal, que... Não, Petrolina. O pessoal sempre confunde Petrolina com Juazeiro. São cidades Tem até gêmeas. Música para isso. É isso. Cidades gêmeas aí. Né? Agora estava falando da Bahia, a gente passou pelo tema de segurança, mas eu queria voltar aqui, Claudio, porque você já comentou em outros programas, mas
E também teve uma declaração infeliz do governador da Bahia. Quer dizer, você tem 30 mortes, 30 assassinatos cometidos por policiais, e ele disse que talvez tenha ocorrido um excesso, talvez, quem sabe. O que mostra que, enfim, essa condescendência dos governos e dos governadores com as suas polícias, ela não está restrita só à direita ou nem à extrema-direita. Né? A gente tinha até falado disso há uns dias atrás aqui, né, no programa. E a Bahia apresenta alguns dos piores indicadores do país, né, é o segundo pior indicador do país, desse ponto de vista, no que se refere à letalidade policial. Só mata menos que a polícia do Amapá. Né? E aí é claro que quando você tem uma situação desse tipo, algo precisa ser feito para mudar a política que aquele governo estadual leva adiante. Né? E não é nem condizente com um governo, enfim, que no âmbito nacional, por exemplo, defende direitos humanos. E acho que não à toa, o ministro da Cidadania e dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, ele ingressou, inclusive, com ele, enfim, ativou a ouvidoria, né, do Ministério para poder tentar resolver o problema desse morticínio que a PM da Bahia, a segunda que mais mata no país, insisto, cometeu nesse final de semana. Né? Porque a gente está falando aqui do Guarujá, que foi uma operação de vingança ali, que parece que não havia exatamente uma operação de vingança, mas há uma polícia que mata desbragadamente. E aí é preciso que o próprio governo federal dê algum rumo para isso. Né? Eu vi esses dias um secretário nacional de Segurança Pública, né, do governo federal, dizendo que uma iniciativa que vai ser adotada é o incentivo a que os estados adotem generalizadamente câmaras corporais nos policiais, que é uma política que funciona. Né? Em São Paulo, os batalhões passaram a usar a câmara corporal, tiveram uma queda da letalidade de 75%. Uma queda de 3/4, é muita coisa, gente. É muita coisa. Inclusive, caiu também a morte de policiais nesses batalhões. E a gente viu que, né, na chacina do Guarujá, as câmeras corporais ou não funcionaram ou não foram sequer instaladas no uniforme. Só que aí, o que o Secretário Nacional de Segurança Pública propõe? Que estados que adotem essa política de forma ampla, eles passem a receber mais recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Eu acho que é uma política acertada. Você vai dando uma certa diretriz. Agora, essas coisas começam em casa, né? Então, acho que, antes de mais nada, é preciso que haja aí uma sintonia fina entre o governo federal com essa política e o governo petista da Bahia para tentar botar um controle nessa polícia militar do Estado. Realmente comete absurdos, né? Agora, é importante a gente ter uma noção aí da cumplicidade entre as polícias militares. Né? Eles atuam de forma... A morte do Adriano Nóbrega na Bahia foi claramente uma queima de arquivo feita pela polícia baiana a pedido da polícia Fluminense lá. Né? E, digamos, esses massacres coincidindo ainda, isso aí é prova de... É um poder à parte. Daí você fala, como que se enfrenta esse poder à parte? Qual que é o outro poder armado? Forças Armadas, as Forças Armadas do Coronel Cid. Rapaz, esse é um ponto que vai ter que ser enfrentado mais adiante, mas é um horror como que os setores de defesa, seja de inimigo externo e interno, são totalmente despreparados e querendo levar o freio aos dentes. É uma complicação, viu? E se você não tem intervenção civil, acontece o que acontece. Primeiro nas Forças Armadas, o golpismo, e nas polícias militares, a milícia. O que está acontecendo em São Paulo? Aí já há relatos de milícias atuando na Cracolândia. Se não frear isso já, você vai ter um cenário parecido com o Rio de Janeiro, e aí fica incontrolável. Uma cidade dividida entre a milícia e o crime organizado. E daí entra o estímulo dos governadores para o próprio Dória. O Dória, quando teve o massacre lá de Paraisópolis, parabenizou os assassinos. Depois também recuou, né? Outra viruta de aeroporto, recuou. Né? Na campanha eleitoral dele lá, ele falava: policial que matar bandido, eu garanto a defesa do Estado para ele. O Witzel, que era um babaca, né? O Witzel, aquela história dele sair... Tiro na cabecinha. Na cabecinha. Mas, digamos, isso aí tem um chamamento da opinião pública, né? Aí entra herança escravagista e tudo, que é um horror, né? Mas eu acho que também tem uma coisa institucional das PMs. Sim. Né? E que são corporações em grande medida autônomas, não no sentido, digamos, positivo, de que elas não seriam
apropriadas partidariamente pelo governo do dia, mas no pior sentido possível. Elas só tomam no sentido que elas fazem o que bem entendem. Sim. Agora, os governos estaduais têm que ter alguma iniciativa para conter isso. Por isso, o Dória, vamos dizer, cometeu essa, só que depois foi ele que também colocou as câmaras corporais. Né? Foi. Então, veja, esse é um exemplo, estou citando esse caso por quê? Porque é um exemplo de como certas medidas podem colocar um certo freio na polícia. Agora, tem que responsabilizar o policial que não usa. O policial que se recusa a usar a câmara corporal, ele evidentemente está querendo esconder alguma coisa. Então, é que nem o indivíduo que não faz o teste do bafômetro, né? Sim, se recusa a fazer, você já tem um pressuposto aí de que ele está escondendo a sua condição etílica. A mesma coisa, o policial que tira a câmara corporal está escondendo que cometeu irregularidades ou crimes. O Dória voltou atrás quando ele rompeu com o bolsonarismo e quis se apresentar como candidato civilizado aí, né? Da direita civilizada. Mas foi uma boa medida, né? Foi uma medida acertada entre as poucas que ele tomou. Saiu da Aquela política, história do relógio parado, né? 2 vezes ao dia tá certo. É isso. Mas, Agora, também tem esse caso, o fato do ouvidor da polícia ser ameaçado, e não ser a primeira vez, nem o primeiro ouvidor a ser ameaçado, também mostra muito da situação que ele está. É tratado com normalidade, né? Quer dizer, não, você pega esses conselhos de segurança aí, no tempo do Dória aqui, ele adulterou todo o processo de escolha e de eleição. E de eleição aí dos conselheiros também, né? Cara, o grande avanço que Lula, Silvio, Almeida podem fazer aí é o fortalecimento dos conselhos, de uma maneira geral. Né? Não adianta se Silvio de Almeida ficar, né? Mas se não houver aí uma chamada aprofundamento da democracia, seja para a economia, chamando os setores para conversar, todos os setores, seja para a segurança, você não sai desse engasgo aí que o Brasil entrou aí com essa ultradireita aí, viu? Agora, na Civil, Lava Jato, é pré-Lava Jato isso aí. Lava Jato foi o ápice. Agora, Nassif, eu e você devemos aqui um pedido de desculpas ao Cláudio Couto. A mim? Porque foi o único que acreditou no Roberto Campos Neto na semana passada. O Cláudio Couto também falou, vai derrubar em meio ponto, porque eu acredito. Mas por que desculpas? Era só uma especulação nossa. Porque nós ficamos aqui dizendo 0,25. Mas cá para nós. Mas foi apertado, né? O trabalho que deu para o Galípolo convencer o Roberto Campos. Roberto Campos Neto me lembra um versinho que a gente tinha no tempo do Figueiredo, né? Quem tem medo, salve o Figueiredo. Você tinha todo o sistema bancário a favor de 0,5%. Você tinha o patrono dele lá, que é o André Esteves, a favor de 0,5%. Essa taxa Selic, ela se tornou desconexa para todo mundo. Os bancos deixaram de ter carteira de crédito. O mercado deixou de ter IPO. Ou seja, a única justificativa aí é de ordem política. E quando você pega agora, com essa ata do Copom, você pega as projeções do mercado, 2 dígitos no ano que vem também. Ele vai conseguir matar o governo Lula e a sucessão. Vai chegar no final do processo, o Haddad vai provar que ele é uma zebra, não é zebra. Ele não entende nada, mas não é zebra. Ele tem uma missão objetiva aí que é invalidar o governo. E a ata veio aí com um recado, quer dizer, vai ser meio ponto, não vai ser mais do que isso, embora haja espaço para tanto, mas de novo. E aí hoje eu vejo... Mas se não for 0,25 já é alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. Vai dar 0,25 de diferença, porque a projeção era 0,25 na primeira, meio, 1,75, vai dar 2. Isso até o final do ano, né? Até o final do ano, né? Então, mas é uma loucura tão grande que ele conseguiu, cá para nós, o Conte, tendo a mais alta taxa real de juros do planeta, ele conseguiu fazer com que 0,5 ponto fosse celebrado. É o bode, né? Então, a velha história do bode na sala, né? Então E o voto de Minerva. Mas aí eu vejo hoje, já vi mais de um lugar, o perfil dos diretores do Banco Central que se mantiveram firmes no 0,25.
estavam lá e dizem que eram perfis diferentes. 3 vindos do mercado financeiro e um funcionário público com uma formação ortodoxa, mas o jornalista é capaz de escrever que eram perfis diferentes. Só de A gente deve lembrar que o Sachida também é funcionário público, né? Puta vida, puta vida. Nem sempre, enfim, isso faz com que o indivíduo tenha uma perspectiva propriamente pública do funcionamento do Estado. Agora, estamos nessa toada. O arcabouço fiscal ainda não está aprovado. Você tem esse início de negócio, e é comemorado e tal, mas a paixão continua, mas tanto a Bolsa quanto o dólar está subindo. Né? O que explica esse momento aí? O que você tem são fluxos de capitais que não tem nenhum reflexo na atividade econômica. Fluxo de capitais. Então, o que eles fazem? Eles jogam o dólar para cima e o mercado para baixo. Porque o Lula vai ser um desastre. Os profissionais criam o clima e a boiada do mercado vai atrás. Daí chega uma hora falando, agora ficou bem barato, agora vamos criar um clima positivo. Cria um clima positivo, a bolsa sobe, o dólar cai um pouco, daí chega daqui a algum tempo, fala como é que estão os indicadores aí de produção? Parados. Como é que estão os indicadores de comércio? Parados. Então, é hora de começar a criar o clima negativo. Porque aí que entra a questão dos indicadores, todos os indicadores aqui sobre expectativa da economia que a mídia dá, é em cima do estado de espírito de um mercado que só se preocupa em saber o que é caro e barato. Então, agora ficou barato, vamos comprar, vamos fazer uma onda. Daí, quando a onda estiver crescendo um pouco, os profissionais falam, começa agora a jogar no fim da onda. Daí começa, o mercado não gostou aí da gravata do Haddad, aquelas histórias todas aí. E daí você joga para baixo. Ou seja, você não tem... Toda a bússola brasileira não é feita em cima de indicadores concretos da economia. Esse é o ponto. E aí você tem essa coisa do mercado. Estava pensando sobre isso. Eu e o Nassif, né, trabalhamos, o Nassif muito mais do que eu, mas eu também passei por essa área financeira, sei o que os jornalistas escutam, e basicamente o cara vai escutar a gente no mercado, é como se ele fosse escutar o empacotador da Casas Bahia e dissesse assim, e atribuísse a opinião do empacotador à direção da Casa Bahia. As Casas Bahias acham, né, que... Agora, o off já era uma praga, mas com esse negócio do jornalismo de notinhas aí virou uma coisa insuportável. Né? É tudo, né? Ministros do Supremo acham tal coisa, militares acham tal coisa. Tinha uma história famosa aqui nos anos... Na ditadura, né? Que você tinha 3 ou 4 jornalistas que falavam com o Goberi, mas os setoristas vinham sempre com informações do Palácio. No Palácio, analistas e o informante do Palácio era o sargento Quinsan, que era um tipo folclórico lá, que era ajudante de ordens lá do Goberi, que levava papel de um lado para o outro. Ajudante de ordens, cada dia mais importante na história do país. É isso aí. É isso. Agora, começou hoje, Cláudio Couto, essa reunião aí da Cúpula da Amazônia. Hoje também saiu o resultado oficial, quer dizer, uma agência europeia confirmou que julho foi o mês mais quente da história. E o que você acha que essa reunião, essa Cúpula da Amazônia pode render, além, obviamente, sempre traz uma boa imagem para o Lula, porque é reposicionamento do Brasil no mundo, né? Mas, de concreto, você acha que pode sair dessa? É um reposicionamento, embora tenha uma questão aí que, vamos dizer, pode ser fonte de problemas do ponto de vista dessa imagem, né, que você está se referindo, que é essa história da exploração de petróleo ali na região amazônica, né, na costa, né, dos estados amazônicos, que, enfim, vai ainda gerar... Oi? Na foz do Rio Amazonas. Na foz do Rio Amazonas, que ainda vai gerar muita tensão dentro do governo, em primeiro lugar, né, porque a gente sabe que tem posições bastante diferentes, por exemplo, entre a ministra Marina Silva e o ministro Silveira, das Minas e Energia. Então, só aí você já tem um grande problema. E você tem agora também, o que acrescenta tensão a essa história, uma situação difícil da relação entre o Brasil e a Colômbia, né, com respeito a isso. Porque a Colômbia tem sido aí uma crítica, né, o atual governo da Colômbia,
uma crítica bastante severa dessa possibilidade. Então, acho que talvez a cúpula possa ser uma oportunidade não só de fazer um oba-oba em torno da questão, mas de tentar avançar em algumas negociações que permitam uma convergência desses países todos. Acho que o fato da gente já não ter o governo Bolsonaro no Brasil, né, de ter um governo progressista também hoje na Colômbia, né, de ter um governo de esquerda na Bolívia, né, isso vai facilitar, entendo eu, boa parte dessas conversas. Mas facilitar não significa resolver por completo. Né? Então, acho que ainda tem enfim, que avançar muito nas negociações. Acho que é fundamental que isso ocorra, e até como um esquenta, né, para a cúpula do clima, que vai depois acontecer em Belém, um pouco mais adiante, porque começa a gerar também uma certa convergência que a gente já tem para outros assuntos entre países da América do Sul, né, que vão ser chamados a debater nesse fórum. Né, estou falando aqui da cúpula do clima, da COP, que vai ser realizada daqui a pouco em Belém, e que vai requerer um certo tipo de ação conjunta. Então, esse encontro agora tem esse condão, né, de ser um processo, ser um primeiro passo num processo de construção institucional para uma certa política mais ou menos coesa dos países amazônicos em relação ao futuro. Agora, precisa institucionalizar mesmo, né? Porque senão amanhã muda o governo e, ao mudar o governo, vem um governo que quer passar a boiada e joga tudo por terra. Se a gente conseguir alinhavar isso em torno de uma estrutura, um pouco como a gente já tem para a área comercial, né, no caso do Mercosul, mas também para outros assuntos ambientais, na questão amazônica, acho que seria de imensa valia, né, porque aí você cria uma certa rede de proteção às políticas de proteção, com perdão aqui da redundância, à biodiversidade na área. Só que aí, claro, vai esbarrar em interesses pontuais e, às vezes, circunstanciais dos países, como é o caso no Brasil dessa questão envolvendo a exploração de petróleo ali. Eu diria que vai explorar. Eu se fosse apostar... eu acho que vai explorar. Agora a questão é como, né, também. Mas é interessante como é que esse multilateralismo está sendo reconstruído em várias frentes, assim, e com pouquíssima participação dos Estados Unidos. Né? Então você tem os... Talvez por isso mesmo, né, está se construindo o multilateralismo, né? Para se desvencilhar, né, do controle americano. Mas e é gozado esse papel de contraponto do Lula em todos os momentos aí. Outro dia a gente fez um especial aí sobre o caso Assange. E o pessoal, trouxemos até um ex-cônsul do Equador e tudo aí. O mainstream, para toda essa ofensiva americana contra o Assange, foi aceito por todo mundo. Aí, o único que vem e quebra isso é o Lula. E é o Lula na condição de um dos 5 países aí, digamos, fora do círculo aí do G7, que tem condições de montar alianças. Né? Então, quando você pega a BRICS, você pega o próprio questionamento que o Lula faz às instituições e tudo, é evidente que tem a sabedoria do Celso Amorim por trás aí, mas essa colocação do Lula em todos esses pontos, na guerra da Ucrânia e da Rússia, vai terminar, não adianta. Você tem 2 desfechos para a guerra, ou acabar ou explodir o mundo. Qual desfecho que vem? Então, o Lula, ao se posicionar lá atrás, ele já se habilita aí a colher as vitórias quando houver o acordo de paz, ou quando os lados for. Mas agora a dificuldade que tem os impérios de abrir mão de seu poder, de sua influência, Deus me livre, hein? Nossa Senhora. Por isso que eles são impérios também, né? Pois é. E por isso que a decadência também é como acontece, né? Ela vem assim aos poucos e depois ela vem a galope, né? E acabará. Mas eu tenho visto aí na imprensa internacional que o interesse dos Estados Unidos está mudando nesse momento, estão muito preocupados com a ocupação do Ártico, até por conta do derretimento, você está abrindo outras zonas ali de navegação, inclusive de exploração, e o que os jornais internacionais têm dito é que os Estados Unidos, nessa altura, caminha muito mais para concentrar um pouco de uma proteção no Ártico, onde a China e a Rússia também têm interesse, e tentar forçar a Ucrânia a resolver esse problema até o fim do ano. E também não dá para ficar sustentando essa contraofensiva ucraniana, isso fica meio inviável continuar esse jogo. Então, imagino que
a paciência de todo mundo está acabando para isso, parece. Mas esse negócio da marcha da insensatez é uma coisa interessante, né? Porque começa a guerra, daí as televisões vão lá, fazem aquela cobertura, criam um impacto, e daí você tem uma geração de presidentes, não digo nem de estadistas, que não são estadistas aí, né? Todos eles descolados da sua população por conta de todo esse imbróglio aí das comunicações, redes sociais e tudo, e todos eles se apegam à guerra como uma maneira de segurar, de recuperar, digamos, esses liames aí com a opinião pública dos seus países, né? E não pensam no dia seguinte, eles pensam naquele momento, né? Então, depois você tem impacto, a televisão para de cobrir o cansaço a guerra, você não tem mais o impacto da guerra e tem os efeitos. Daí você tem inflação, daí você tem problemas com as cadeias produtivas globais, daí você tem problemas com a taxa de juros que tem que responder à inflação e acaba provocando distúrbios em mercados, problemas com seus orçamentos. Daí começam a se dar conta que o Zelensky é um baita de um aventureiro mais que suspeito. Então, digamos, é aí que, digamos, a falta de estadista, né, acaba aparecendo. Né? Quando você pega os Estados Unidos, você está entre Biden, o país que já deu Roosevelt, você está entre Biden e Trump. Você não sabe qual é o pior. O Trump... Não, dá para saber qual é o pior. Dá para saber. Para uma guerra... Aí é fácil. Aí é fácil. Hã? Para a guerra... Aí é fácil. Saber. Não, você pega um cara que já não tem mais nem raciocínio direito, cuja única maneira de se fortalecer é a guerra. É uma guerra que não tem fim, ué. Ou que pode levar a uma guerra maior. Mas imagina o Trump nessa situação. O Trump é um cara que puxou da Rússia. É a mesma coisa que o Nixon e o Kennedy. A gente vendo o Kennedy. Ou a mesma coisa que a Hillary Clinton. Não, são os liberais democratas, que são os que mais conduziram guerras aí. É verdade isso. Isso é verdade. Os republicanos são mais caseiros. Pragmáticos. É que o Trump não é exatamente um republicano padrão, né? E o Partido Republicano veio sofrendo mudanças de uns tempos para cá. Né? Inclusive, se a gente pensar nas últimas situações mais complicadas de envolvimento militar dos Estados Unidos, elas vêm do governo Bush filho, né? É dali para cá e aí o Trump, enfim, não entrou em nada, pelo contrário, né? Quis sair de tudo, mas é muito temerário, né? Você tem um país da importância dos Estados Unidos, com o arsenal militar que eles têm, liderado por um sujeito que é um lunático. Né? Como é o Trump. Que eventualmente pode, inclusive, governar da prisão domiciliar, que seria inédito. Seria realmente surreal, né? Seria realmente surreal. Faltou a lei da ficha limpa lá. Bem, e agradeço a todo mundo que nos acompanha até agora, Cláudio Couto, Nassif, mas mais uma vez, muito obrigado. Bem, os recados de sempre. Acompanhe a programação de todos os nossos canais, contribua, se inscreva, compartilhe. É importante para a gente, mas também eu acho que é importante para o debate público. Quanto mais vozes participarem dessa discussão, melhor. Então, Nassif e Couto, até a próxima. Um abraço, pessoal. Até a próxima, gente. Um abraço aí para todo mundo. Um abraço. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.